Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Eu estou falando da Polícia Federal. O nosso entrevistado é o diretor da Polícia Federal em Campinas, o doutor Edson Geraldo de Souza. Me acompanha nessa entrevista o presidente do IBF Campinas, interior paulista, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Valdir Augusto de Assunção. E você vai ter oportunidade, neste episódio do IBFcast, de conhecer como é que é o funcionamento da Polícia Federal. As pessoas têm muitas dúvidas, em relação e curiosidades em como funciona a Polícia Federal. Então, eu gostaria de agradecer, doutor Edson, por ter aceito o nosso convite, Augusto também, nosso presidente. Agradeço muito de estar dividindo essa bancada comigo, viu? Obrigado. Eu que agradeço a honra de ter sido convidado pelo IBFcast e nós estamos aqui à disposição para esclarecer o que for possível aí aos assíduos ouvintes aí do IBF. Doutor Edson, as pessoas têm uma curiosidade muito grande com relação, por exemplo, à questão dos nomes das operações. E sempre que a imprensa divulga uma operação da Polícia Federal, vem a explicação em relação àquele nome que foi escolhido para uma determinada ação específica. O senhor poderia explicar para a gente, por exemplo, como é que é feito esse trabalho de escolha do nome da operação? Ô Milton, nós temos uma brincadeira que a gente fala assim, quando você sai da Academia Nacional de Polícia em Brasília, você recebe um livro que diz assim, 1001 nomes para você dar para sua operação, né? Igual de bebês, mas brincadeira. É uma explicação até científica. Cada operação da Polícia Federal corresponde a um inquérito policial. E esse inquérito tem um número, por exemplo, 2024.00233456. E cada operação é um inquérito com um número respectivo. Quando você vai se referir a uma operação, tem um conjunto de produção de provas, de apreensões, de investigados, de matéria, e que ficaria difícil de nós administrarmos isso se nós dependêssemos exclusivamente desse número. Então, isso aqui é da operação 24, 22, 36, 40. Isso aqui é da operação tal. Isso dificultaria até mesmo o conjunto de ações da Polícia Federal. Quando nós, porém, colocamos um nome à operação, por exemplo, hoje nós tivemos duas, a Wolf e a Terra Limpa, recentemente a Concierge, a Overload e assim por diante, a Satyagraha, que é uma das mais conhecidas. Então, esse nome ele se refere a um objeto da investigação e que facilita a administração de arquivos, de apreensões, de interrogatórios e de peças produzidas dentro do computador. Então, quando nós temos uma operação, ela recebe um nome e todas as peças daquela operação ela vai receber o nome da operação. Então, concierge, black flag e assim por diante, cashway, e aí segue. Então, o nome da operação tem um motivo que é facilitar a administração do conjunto de provas, atos e bens relacionados a uma investigação. É por isso que tem nome, Por exemplo, quando a gente fala Operação Tempestade no Deserto, nós já sabemos que nós estamos falando da Operação Estados Unidos-Afeganistão, Iraque, 1991. Então, isso já vem de longa data. Operação Tigre, quando os aliados usaram no treinamento anterior à invasão do dia D. Então, tudo isso tem um conjunto de atividades que remete a um determinado conjunto de objetos e coisas. É por isso que as operações da Polícia Federal não é midiático, ela realmente tem um nome. Agora, por que os nomes são tão criativos, É simples, você não pode repetir o nome tem que fazer uma referência ao objeto da operação, e tem mais, esse nome não pode ser ofensivo, não pode ser discriminatório, não pode fazer referência a um investigado específico, então tem uma série de fatores que envolvem o nome. Quando você digitar no Google o nome daquela operação, não pode aparecer outro da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Exército, de qualquer outro órgão, tem que aparecer aquele nome, para facilitar a clipagem e a pesquisa eterna dos bancos de dados em relação àquela operação. Então, é por isso que as operações têm nome, são os próprios integrantes da equipe que escolhem, Então, olha, a Operação Concierge, por exemplo, é porque
o grupo criminoso investigado recebia em Campinas as organizações criminosas para administrar os seus recursos. Então, é como o concierge que você tem nas viagens, né, para receber as pessoas. Operação Black Flag, um dos investigados era piloto de carro, de automobilismo, e a bandeira preta é quando ele é desclassificado. Então, a Operação Black Flag era a desclassificação daquela organização criminosa. Então, é por isso que tem nome, é por isso que os nomes são criativos, é por isso que há uma necessidade permanente de inovação nesses nomes. É uma questão interessante, né, Augusto? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não sabem, né? Quer dizer, elas acham curioso um nome, né? E muitas vezes, por exemplo, quando a operação ela é deflagrada e a imprensa participa das entrevistas coletivas, é comum, realmente, por exemplo, o delegado que está na coletiva, ele explicar, muitas vezes, o nome daquela operação. Eu acho bastante interessante porque é um nome que fica guardado na nossa mente, né? Sim. Facilita, de fato, muito interessante. Eu gostaria de fazer agora uma outra pergunta. Na nossa região tem muitas empresas, diversos setores e tudo mais. Há um tipo de um acompanhamento, ou a Polícia Federal define algumas empresas, alguns setores que são mais suscetíveis a problema? Isso é um critério local, é um critério nacional? Existe esse tipo de avaliação? As escolhas das cidades que cediam as unidades da Polícia Federal é feita estrategicamente, né? Então, por exemplo, em Foz do Iguaçu, que nós temos ali a tríplice fronteira, tem que ter uma unidade da Polícia Federal. Presidente Prudente é porque nós temos a tríplice divisa dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Por exemplo, Jales, né, que está na ponta final do estado, na região norte, ou Cruzeiro, que está na região leste do estado. Então, essas posições são estratégicas, né? Então, cada uma das nossas unidades, as de fronteira, por exemplo, tem uma característica relacionada a contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas e assim por diante. Campinas, qual é a definição de Campinas? Eu trabalhei em Ribeirão Preto e a definição maior ali era tráfico de drogas e corrupção. Tanto é que veio a Operação Sevandija, que fulminou ali uma administração da prefeitura. Mas Campinas é uma das regiões mais ricas do país, né? É o Triângulo Dourado, que é entre Sorocaba, Campinas, e tem algumas características próprias. Em razão do aeroporto de Viracopos, nós temos o tráfico internacional de drogas e o contrabando. Em relação à riqueza, nós temos muitos crimes financeiros e lavagem de capitais, porque você precisa de um volume comercial para criar empresas de fachada sem que ninguém perceba. Tem o roubo de cargas, né? Então, assim, também é uma característica. E a única unidade da Polícia Federal que tem um grupo especializado em roubo de cargas é Campinas. Foi uma escolha da Polícia Federal, porque que era uma descentralização, uma ampliação da atuação da Polícia Federal regional, em razão de ser o epicentro onde se guarda aí 60% do roubo de cargas no Brasil, é esse eixo São Paulo-Campinas, e aí estendendo-se até o Rio de Janeiro. Então, a Polícia Federal entendeu que deveria atuar nisso. Então, o que define estrategicamente a atividade de uma unidade da Polícia Federal é o volume de crimes à localidade, e isso tem essa característica. Uma outra coisa importante, o Augusto, você me perguntou em razão de empresa e tal. No nazismo existia o direito penal do autor, né? Eu investigo você em razão de quem você é. Então, se você era judeu, eu investigaria você simplesmente por você ser judeu, não importa o que você estava fazendo. No direito penal brasileiro e no mundo, hoje isso é abominável e é realmente afastado por todos os níveis. O direito brasileiro, de acordo com a sua Constituição, é o direito penal do fato. Então, eu não investigo Augusto, eu não investigo Milton, eu investigo um fato que é aparentemente criminoso. Então, se você praticou um fato, esse fato chega ao conhecimento da Polícia Federal, nós analisamos esse fato é típico, ou seja, tem previsão na lei como crime. Então, nós começamos a investigar esse fato, comprovamos que esse fato existe e depois nós partimos para identificar quem são as pessoas relacionadas a esse fato. Então é assim que se define uma investigação. Olha, o fulano ali na esquina está lavando dinheiro, o fulano ali é criminoso, o cicrano é traficante. Não, a investigação não começa por aí. Nunca se começa uma investigação com base numa pessoa, mas em um fato. Uma ação, né? Exatamente. Então por que alguns criminosos conhecidos pela sociedade
eles continuam praticando crime, todo mundo sabe que aquela pessoa pratica um crime e a pessoa não está sendo investigada, é porque talvez essa pessoa esteja agindo por terceiros e o Estado ainda não conseguiu identificar qual é o fato que permite o início da investigação, entende? Então esse negócio de perseguição, esse negócio de investigar pessoas, não é por aí que o direito penal brasileiro funciona, e muito menos a Polícia Federal, que se mostra uma instituição extremamente constitucional. Ô, doutor, é uma dúvida. São duas questões aí interessantes, sabe, Augusto? Uma é com relação, por exemplo, a Polícia Federal, ela trabalha em conjunto com outras polícias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, a investigação é uma investigação federal, tá? Está sendo realizada pela Polícia Federal. Obviamente que a equipe da Polícia Federal estará no local fazendo prisões e tudo mais. Mas, por exemplo, existem algumas situações, por exemplo, que tem a participação da Polícia Militar ou tenha um trabalho conjunto com a Polícia Civil? Sim, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele mantém o Senasp, né, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e um trabalho intenso de integração entre todas as forças de segurança pública. A Constituição, ela não dá duas atribuições a duas instituições diferentes, não dá uma mesma atribuição a duas instituições. A Constituição é muito clara. A faz B, C faz D e assim por diante. Então, não se confundem as atribuições da Polícia Federal com a Polícia Civil e com a Polícia Militar ou com a Guarda Civil. São atribuições diferentes. No entanto, quando você investiga organizações criminosas, é muito comum que essa organização criminosa cometa vários crimes, e crimes de competência da Justiça Federal e, portanto, atribuição da Polícia Federal, e crimes de competência da Justiça Estadual e, portanto, de atribuição da Polícia Civil. A Constituição tenta, e as normas processuais tentam casar isso. Falar, olha, se tiver uma preponderância dos crimes ou tiver crimes federais, então atrai toda a competência. Ou o inverso, né? Então, o que acontece? E nem todo lugar tem Polícia Federal, né? Nós temos pouco mais de 130 unidades e o Brasil tem 5.600 municípios. Então, em alguns municípios só tem a Polícia Civil. Então, a própria Constituição diz o seguinte, que onde não houver Polícia Federal, a Polícia Civil exercerá as atribuições constitucionais da Polícia Federal. Nisso, como as organizações criminosas não estão localizadas em Campinas, não estão localizadas no bairro A, B ou C, principalmente no mundo cibernético, elas estão espalhadas a sua atuação pelo Brasil e estão também espalhadas internacionalmente. Não existe mais fronteira física para as organizações criminosas, principalmente quando nós falamos de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e assim por diante. Então é muito comum que as instituições mantenham conhecimento sobre uma mesma organização criminosa, uma parte de uma organização e outra. Então é muito comum o serviço de inteligência trabalhar em conjunto e, às vezes, na deflagração de uma operação, considerando os interesses de cada instituição, elas façam em conjunto, a Polícia Federal, a Polícia Civil e, às vezes, a Polícia Militar. Por que a Polícia Militar participa das operações da Polícia Federal? Nós temos esse trabalho conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por exemplo, permanente, Polícia Rodoviária Federal. Porque quando nós começamos, por exemplo, a investigar roubo de carga, e se você verificar na Constituição roubo de carga não está nas atribuições da Polícia Federal, como é que a Polícia Federal atua nisso? Porque existe uma lei que permite que quando houver repercussão interestadual e quando houver necessidade de repressão uniforme, a Polícia Federal atue naquele crime, embora não seja de sua atribuição constitucional. E como é que nós vamos atuar num crime que não é da nossa atribuição, nossos ferramentais não estão completamente aparelhados para aquilo? Então nós buscamos parceiros. Ninguém vai saber mais sobre as rodovias do que a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal. Ninguém vai saber mais sobre a capilarização do crime e de indivíduos que cometem crimes perigosos, ultraviolentos, do que a Polícia Militar, que está rondando toda a cidade ostensivamente. Então é nisso que nós casamos, trabalhamos juntos, na troca de informações e às vezes na execução e também no serviço de inteligência com todas as forças de segurança pública e inclusive outros órgãos como COAF, Receita Federal, IBAMA, ICMBio, todos os órgãos que mantêm. Hoje a operação, nós tivemos uma operação com a
com o Ministério da Agricultura e Pecuária, em razão de importação irregular de agrotóxicos, de produtos químicos. Então, assim, toda a troca de informação ocorre em conjunto com várias forças de segurança pública e com vários órgãos públicos trabalhando em conjunto. Augusto, você sabe que a gente abriu, logo no início, falando sobre a questão do nome, né? Das operações e tudo mais. Mas você sabe, Augusto, eu acho que você também admira bastante isso. O carro da Polícia Federal é lindo, né? Uma cor muito bonita, né? Cor preta, mas aquele preto vibrante, né? Dourado, né? Aquele dourado, né? Muito bonito. Chama a atenção, né? Chama a atenção e dá medo em muita gente, viu, doutor? Nossa, eu já vi muita gente quando vê aquele carro da Polícia Federal. Eita, tem BO. Deixa eu ficar longe. É verdade. Mas veja bem, doutor, é uma curiosidade, inclusive, né? Na escolha, por exemplo, dessas letras douradas, né, do símbolo dourado nas viaturas da Polícia Federal, não é verdade? É isso. Na verdade, quem foi designado há um bom tempo para fazer a apresentação da Polícia Federal, a apresentação visual, uniformes que recentemente foram atualizados, tal, e os carros da Polícia Federal, foi o delegado federal Malman. Ele foi incumbido pela Polícia Federal de fazer uma apresentação da instituição. E ali ele recolheu todos os símbolos da Polícia Federal, que é a bandeira, a oração do policial federal, o emblema da Polícia Federal, né, que é muito conhecido, e aí tinha as viaturas, como que as viaturas seriam feitas, né? Como que as viaturas seriam apresentadas. E o preto não é uma cor que agrada as pessoas. Quando você quer criar um produto, você não vai usar a tinta preta para trazer uma atração. Mas a Polícia Federal ainda assim causa uma certa admiração por esses carros nessa cor. E o que aconteceu? O Malman era um fã do Ayrton Senna, né? Fãzaço do Ayrton Senna. E aí ele precisava de uma inspiração. E se você verificar as viaturas mais antigas, elas são preta e amarela, né? Não são pretas e douradas. O que trouxe Malman, fã do Ayrton Senna, para as viaturas da Polícia Federal? A sua inspiração no antigo carro de Fórmula 1 Lotus, o famoso Lotus John Player Special, né? Que era o carro do Ayrton Senna, um dos carros mais famosos, né? Sem ser a McLaren branca e vermelha e tal. E aí isso casava muito com a cor da Polícia Federal. Então os carros da Polícia Federal, preto e dourado, nada mais são do que uma representação de um grande brasileiro campeão, uma homenagem talvez, mas na verdade uma realização de um sonho do Malman, que os carros da Polícia Federal são baseados no carro do Ayrton Senna. Que interessante. Nossa, né? Uma coisa realmente... É o que eu falo, gente, né? O IBFcast também é cultura, viu? A gente procura trazer, né, essas curiosidades, são muito interessantes. Inclusive, quem quiser confirmar essas informações com mais detalhamento, tem um podcast também, né, num dos aplicativos Spotify, em que se você digitar Malman, né, você vai ver a entrevista dele lá e ele contando detalhadamente como que ele teve a oportunidade de fazer isso. Doutor Edson, eu tenho aqui também uma... Tendo em vista que os crimes cibernéticos têm cada vez mais... são cada vez mais sofisticados e proliferados, como que a Polícia Federal se atualiza ou tem no seu corpo técnico pessoas a cada momento prestando atenção nisso? Há uma cooperação entre outras instituições do governo federal para que a polícia esteja tão aparelhada ou tão equipada para detectar isso? A questão da tecnologia da informação hoje é basicamente o princípio basilar de qualquer investigação. Desde um simples roubo a banco, um roubo de carga em que você vai ter um aparelho celular que vai precisar ser desbloqueado, que vai precisar vencer as diversas camadas de segurança e obtenção de informações, desde o arquivamento em nuvem, a criptografia e tudo mais, não há como fazer a investigação de qualquer crime sem o conhecimento de tecnologia da informação e mais, de tecnologia suficiente para acessar essas informações e de profissionais capazes de interpretar essas informações. A Polícia Federal investe muito em cursos, né, no Brasil, no exterior. A Interpol tem uma liderança nisso no mundo para preparar as polícias para enfrentar isso. Existem organizações internacionais, as grandes techs, as big techs aí relacionadas à TI também têm uma cooperação com seus melhores times com
a Polícia Federal, por exemplo, na repressão a crimes de pornografia infantil. Então, isso exige um conhecimento e exige uma cooperação. Então, esses profissionais com mestrado, doutorado, que existem na Polícia Federal, eles trabalham diuturnamente. A Polícia Federal, quando adquire produtos relacionados a isso, também tem no pacote de aquisição a transferência de tecnologia, a transferência de informações. É utilizada informações e capacitações dos mais diversos níveis internacionais. Então, se nós não fizermos isso, nós ficaremos para trás. O criptoativos, né, nós temos que estar à frente do crime. Então, enquanto o mercado está criando novas formas de investimento, de agilidade mundial, nós temos que estar um passo à frente dessa criação, sempre atualizados. Então, nós temos muitos cursos com a iniciativa privada, dentro do governo federal, dentro da própria Polícia Federal, nacional e internacionalmente, para que nós possamos fazer frente a esse tipo de crime. Augusto, só para você ter uma ideia, tá? Sobre isso que o Dr. Edson está falando, a gente tem uma operação da Polícia Federal chamada Escudo da Inocência. O objetivo é justamente proteger vítimas de abuso sexual infantil e foca em usuários da internet que procuram e disponibilizam arquivos ilícitos, entre outras operações. Isso daí, doutor, infelizmente, eu acho que está mudando também um pouco, né? Aquela ideia de que a internet é terra de ninguém não existe. Está caindo por água abaixo, né? Hoje, por exemplo, a Polícia Federal tem no seu escopo profissionais que têm um trabalho de investigação muito forte na questão da internet. Então, essa questão das pessoas, internet é terra de ninguém, eu posso fazer lá, que eu estou me ocultando por detrás de uma câmera, isso daí não existe mais, tá? Mas essa questão, por exemplo, da questão da pornografia infantil, da questão, por exemplo, de pessoas, inclusive até de mais idade, né, que foram detidas, foram presas, né, nesse conteúdo, é algo que impacta muito as pessoas, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão, que é uma questão muito delicada, né? Mas é preciso que a gente fale até para chamar, por exemplo, a atenção dos pais, né, em relação, por exemplo, a acompanhar aquele menor, aquele adolescente, né, no que ele está acessando na internet, né? Milton, essa é uma situação bem complexa, porque a criança ou o adolescente que é vítima de abuso, isso ele vai carregar para o resto da vida. Nós podemos danificar um ser humano permanentemente. O futuro de um país, o futuro do mundo, são as crianças. Elas são o que é a nossa projeção de futuro, de esperança, de expectativa, de criação de um mundo melhor, de um país melhor, está nas crianças. Tanto é que o objetivo principal da educação é criar crianças que se tornem adultos altamente capacitados. O abuso sexual infanto-juvenil incapacita, principalmente emocionalmente, se não ainda de forma pior, todas essas crianças. Então, um dos trabalhos mais importantes que a Polícia Federal desenvolve hoje é a repressão ao abuso sexual infanto-juvenil. Nós trabalhamos, a Polícia Civil também trabalha isso. E por que há um trabalho conjunto? Porque há pequenas nuances relacionadas à atribuição da Polícia Federal e à atribuição da Polícia Civil. E normalmente, nossa maior preocupação quando nós identificamos um IP que está fornecendo essas imagens ou um IP que está recebendo essas imagens, não é só suprimir esse fluxo de imagem de pornografia infantil, mas saber se aquele IP não pertence a um abusador, se não é uma pessoa que está produzindo as imagens. Então, sempre que nós fazemos buscas, e nós fazemos centenas, nem todas são informadas, publicadas, eu vou dizer por quê, nós estamos buscando identificar uma pessoa que seja usuário de imagens de pornografia, de abuso sexual infanto-juvenil. A gente tem até utilizado mais essa palavra para causar um impacto maior, abuso sexual infanto-juvenil, do que pornografia infanto-juvenil. Pornografia remete a um tipo de recreação que o adulto pode escolher por si utilizar ou não. Agora, o abuso sexual é crime, né? Infanto-juvenil ainda pior, porque pode envolver o estupro de vulnerável, que é quando a pessoa produz aquilo. Então, nosso papel é identificar os IPs, que é o Internet Protocol, o endereço daquela máquina, é identificar quem é aquela pessoa por trás daquele IP. Segundo, identificar se aquela pessoa não é autora
de produção disso. Terceiro, verificar se aquela pessoa não está ligada à criança, se não é um professor, se não é uma pessoa que de alguma forma tenha famílias na criança, crianças na família e assim por diante. Então é um trabalho muito técnico, a Polícia Federal evoluiu muito, é um trabalho que é feito com o auxílio das Big Techs e também com o auxílio internacional. Existe uma comunidade internacional voltada a isso. Então, por exemplo, se eu identifico uma determinada imagem, um vídeo ou uma foto, que tem um hash, certo? A identificação daquilo. Aquilo vai para um banco de dados. E aquilo fica viajando o mundo, até que alguém encontra, nós sabemos de onde surgiu essa imagem. E aí há uma troca de informações com a Polícia Federal no Brasil, e invertidamente também, de forma que possa se identificar no mundo inteiro. Tem a Deep Web, a Dark Web, que pode dificultar o trabalho. Tem os proxies, tem as navegações de diversos tipos que as pessoas usam. O que eu posso garantir para o ouvinte, para quem está assistindo o podcast, é que nenhum desses recursos hoje são suficientes para impedir a identificação das pessoas. Interessante, né, isso daí, né? E um detalhe, Augusto, também que me chama muita atenção, é como que o bandido também ele está cibernético, né? E uma coisa que chama muita atenção é de que ele tenta driblar de todas as formas possíveis, só que a Polícia Federal está lá. O que eu estou falando, gente, em relação, por exemplo, à questão do tráfico de drogas internacional, como via de escalar essa droga o Aeroporto Internacional de Viracopos. E aí é um negócio super interessante, e aí eu gostaria até que o senhor detalhasse que existe um trabalho conjunto muito forte, inclusive, com muitas vezes a Receita Federal. Sim. Né? E a forma como as pessoas, o traficante, por exemplo, utiliza, né, inúmeras formas para poder levar essa droga para o exterior. E a Polícia Federal está sempre lá, presente e fazendo apreensão. Se não me falha a memória, doutor Edson, isso daí eu sou que vai trazer para a gente, mas eu acho que já houve recorde de apreensão de drogas no aeroporto de Viracopos, inclusive no ano de 2024 em relação a outros anos, né? Isso. Ou não? Nós, em 2023, nós apreendemos 261 quilos. Na verdade, foi em 2000, nós vimos trabalhando desde 2019. Aqui é a resposta do Augusto, uma resposta que talvez possa ser complementada, quando nós verificamos quais são as prioridades da Polícia Federal aonde ela está atuando. E uma das prioridades era a segurança da aviação civil, por meio do reforço de Viracopos, e a repressão a qualquer crime que estivesse acontecendo por meio de Viracopos. Então, e por que essa preocupação? Primeiro, pela própria segurança da aviação civil em si. E segundo, porque o mundo olha para os aeroportos internacionais porque, na verdade, são pontes. Olha, a ponte que liga a Itália, a Portugal, a França, os Estados Unidos ao Brasil, é essa aqui que sai de Viracopos, que as pessoas embarcam em Viracopos e descem no outro território. Então, passa a ser um ponto de interesse internacional os aeroportos. E também para os traficantes se torna um ponto de interesse porque é onde eu posso passar droga e receber um valor maior. Quanto mais difícil o canal, mais cara é a droga quando consegue passar por ele. Entende? Então, assim, nós temos que fazer esse trabalho. Por que o brasileiro é bem aceito internacionalmente? Por que o brasileiro é bem tratado internacionalmente? Porque os organismos internacionais sabem que o Brasil faz a sua lição de casa, que é a repressão ao tráfico de drogas e a substâncias ilícitas. Constitucionalmente, vamos voltar à Constituição. A repressão ao tráfico de drogas é papel da Polícia Federal. Seria impossível a Polícia Federal realizar a repressão unicamente, sozinha, ao tráfico de drogas. Então, há convênios com as secretarias de segurança pública. Então, toda polícia ela tem a capacidade de investigar o tráfico de drogas. Então, é por isso que a Polícia Civil apura, é por isso que a Polícia Federal apura, é por isso que a Polícia Militar apreende, a Guarda Civil apreende, é por isso que a Receita Federal apreende. Tudo isso tem dois destinos, a Polícia Federal ou a Polícia Civil, né, que são as polícias judiciárias que vão investigar isso. Como a Receita Federal tem a sua estrutura de fiscalização de importação e exportação, então ela, ali no canal dela, ela já verifica. Mas se ela encontrar drogas, ela remete à Polícia Federal. Então, é muito importante fazer esse trabalho, primeiro,
para impedir que as organizações criminosas ganhem poder. Como que elas ganham poder? Enriquecendo. Enriquecendo como? Com o livre tráfico de drogas. Isso enriquece as instituições, as organizações criminosas. E ao enriquecer, também dá o poder bélico. E o poder bélico vem a violência. E vem o Estado paralelo. Então é por isso que às vezes as pessoas falam uma coisa engraçada. Ah, isso aí é enxugar gelo. Não. Você aceitaria que em Campinas houvesse os mesmos poderes paralelos que o tráfico mantém nas comunidades do Rio de Janeiro? Acho que não. Ali houve um erro estratégico antigo. E é isso que se faz em cada cidade, impedir que o tráfico ganhe poder econômico por meio do tráfico de drogas e depois pela violência, que são patrocinados por essas organizações criminosas. Que violência? Rouba banco, rouba carros fortes nas rodovias, domínio de cidades. Como que essas instituições, essas organizações conseguem isso? Pelo poder econômico, tem que comprar munição, tem que comprar armamento, tem que cooptar pessoas. E como que elas conseguem? Pelo dinheiro. Então, o tráfico internacional é onde rende mais dinheiro, né? Vide Pablo Escobar, né? Que se tornou o sétimo homem mais rico do planeta em determinado momento, simplesmente com o tráfico de drogas. Então, é por isso que a Polícia Federal age estrategicamente na repressão ao tráfico, impedindo que surjam organizações criminosas poderosas. Então, a cada apreensão, a cada operação é um esforço do Estado em impedir que aquela organização criminosa floresça. Mas virão outras, sim, e nós continuaremos a derrubar financeira e operacionalmente essas organizações, para que nunca dominem cidades, para que nunca dominem territorialmente qualquer setor da sociedade. Muito interessante. Eu não, como o nosso tempo já está estourado, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade que muita gente fala. Muitas operações, quer dizer, quando a Polícia Federal tem que fazer a apreensão de um indivíduo, ela acontece de manhã e às vezes muitos falam, nossa, precisava de toda essa atividade midiática, muitos falam isso. Sim. Existe um critério, porque às vezes prende e logo em seguida a pessoa é solta, né? Aconteceu, principalmente quando são pessoas públicas ou de renome. Tá. Tem algum critério, tem que ser seguindo um regramento, alguma coisa nesse sentido? Tem. Na verdade, as prisões que ocorrem nas operações são prisões cautelares, né? Ou é prisão temporária de 5 ou 30 dias prorrogáveis, ou prisão preventiva sem prazo, né? Sem prazo em termos, né? Tem um prazo médio aceito pela jurisprudência, principalmente pelo STF. Então, o que nós levamos? Nas operações da Polícia Federal, dificilmente tem confronto. Dificilmente tem o evento morte. Dificilmente nós perdemos algum colega. Por que isso? Você se impõe pela força, pela presença, né? Então, é melhor você ter um excesso de presença em que iniba qualquer tipo de reação e você tenha a segurança do investigado em saber que se ele não reagir, será melhor. E nós temos a segurança do policial. Então, no serviço de inteligência, nós classificamos cada alvo, cada investigado. Olha, esse é perigoso, esse tem armas, esse é um ex-policial, esse é policial, esse já tem passagem por roubo, por homicídio, é um traficante. Então, uma classificação de cada alvo. E aí nós medimos qual seria a necessidade de força, de presença, força policial para impedir uma reação, entende? Então é medido isso tecnicamente, existe uma métrica. Então o objetivo não é nunca midiático, né? Mas, por exemplo, antes mesmo de nós divulgarmos qualquer tipo de operação, antes da Polícia Federal soltar uma nota, a imprensa já nos liga, fala, eu vi 2 viaturas, eu vi 3 viaturas, eu vi uma viatura ali, o que está acontecendo, tal. Agora, para as pessoas, a chave, o fechamento da chave, Augusto. Suponha que nós fizéssemos operações, nós fizemos mais de 100 nos últimos 5 anos só em Campinas, de origem de Campinas. Se nós contarmos as que nós demos apoio operacional para outras, nós vamos chegar a quase 200 operações. Então imagine que essa Polícia Federal, com esse carro preto, com aquele prédio, saia com as suas viaturas, prenda todo mundo, traga para dentro e não fale para ninguém. Ó, primeira coisa, fake news. O Milton foi preso, a Polícia Federal veio e levou ele. Levou porque ele tem um posicionamento político. Ó, levaram o Augusto nunca fez nada. E chega para a Polícia Federal e fala, ó, o Augusto está preso aí. Não, nós não nos manifestamos. Mas que coisa foi essa? 10, 20 viaturas saiu pegando todo mundo? Também não falamos sobre isso. Você já imaginou a sensação de insegurança, esses homens de preto saindo com esses carros e buscando pessoas, trazendo sem nenhuma explicação?
Então, o que as pessoas chamam de midiático, na verdade, é uma prestação de contas que a Polícia Federal dá. Ó, hoje nós fizemos a Operação Concierge, nós prendemos tantas pessoas, essas pessoas estão sendo investigadas porque são suspeitas de praticarem tal crimes, nós temos tais provas, e agora quem expediu a ordem foi a primeira ou a nona vara federal, ou quem quer que seja, ou o STF, ou o TRF, e essas pessoas responderão por tais crimes. Olha só, então o que as pessoas às vezes veem como midiático é uma prestação de contas para que as pessoas saibam por que as pessoas foram recolhidas pela Polícia Federal. Então é uma visão diferente, é uma visão de responsabilidade social, transparência e obediência aos princípios constitucionais. Nós não mostramos pessoas, nós não publicamos rostos, endereços, tal, nada disso. É claro que a imprensa apura diante do seu contexto, né? Ouviu uma pessoa, todo mundo, a pessoa foi presa aqui no DOT, a pessoa foi presa ali, imediatamente sabe quem é a pessoa, mas isso não parte da Polícia Federal. Então, assim, as operações e exposições, na verdade, não é uma tentativa midiática de fortalecer a instituição, o branding da Polícia Federal, não é isso. É uma prestação de contas. Perfeito, muito bom. Ô Augusto, a gente está encerrando, mas assim, 1 minuto. É uma questão interessante, que você não sabe, que é o seguinte. O Dr. Edson, ele cumpriu uma missão na região amazônica como coordenador da base Santarém, da Operação Arco de Fogo. Nossa. A qual rendeu o romance do mesmo nome, Arco de Fogo, em 2019, pela editora Novo Conceito, que vendeu milhares de cópias em todo o Brasil. Olha aí. Então o Dr. Edson, né, também tem essa questão como escritor diante desse trabalho que ele desenvolveu lá na base de Santarém da Operação Arco de Fogo. Em 1 minuto, doutor Edson, eu sei que o senhor tem essa capacidade de resumo muito grande. Conta pra gente sobre essa questão desse romance, acho que é bacana, né? Quando eu fui convocado para a Operação Arco de Fogo, eu não queria ir de jeito nenhum. Ninguém queria ir para Arco de Fogo, porque você ficava no meio da Amazônia, ficava em ocas, você dormia em tendas e tal, e ninguém queria sair da investigação de crimes financeiros para ir para o meio da Amazônia. Então eu fui convocado e fui à força. Inclusive, há uma história aí sobre que eu não sei nadar. Se você ouviu essa história que eu não sei nadar, isso é verdade. Tá? E se tem 2 coisas na Amazônia. A Amazônia tem uma floresta e tem rios, muitos rios. E era mais uma razão pela qual eu queria me manter longe da Amazônia. Contrariado, sem saber nadar, eu fui jogado no meio de uma guerra, no epicentro de desmatamento da Amazônia. E a história é tão surreal, a história é tão inacreditável, que quando eu saí de lá, eu falei assim, não tem como as pessoas saberem o que é a luta contra o desmatamento se elas não souberem dessa história. Mas aí eu me juntei com um jornalista, né, o João Carlos Borda, na época era jornalista do Fantástico e do Globo Repórter, e é amigo de longa data, e eu falei assim, cara, eu não quero escrever um livro jornalístico. Me ajude aqui que a gente precisa achar uma linguagem igual você faz. E aí ele me colaborou ali com os 3 primeiros capítulos, né? E tanto é que o nome dele consta na obra em razão dessa homenagem que eu fiz para ele. E depois nós desenvolvemos o livro junto com a Novo Conceito aí. Então, se você quer entender o desmatamento, se você quer entender todos os lados que existem no desmatamento, existe o romance Arco de Fogo. Eu fui convidado a Portugal, a Universidade do Porto me convidou em razão, logo que eu lancei o livro. Existe um projeto audiovisual, né, de uma série e de um filme que está sendo trabalhada, já chegou a Nova York, já voltou, já foi para diversos níveis. Nós já temos diretor, roteirista, nós temos tudo, né? Falta só o mais importante no mundo, né, que é o cash, o dinheiro para o projeto. Mas é um livro extraordinário, fico feliz em você tê-lo citado. E mostra também um dos trabalhos mais eficientes da Polícia Federal na repressão. Foi o período em que houve o menor desmatamento na Amazônia, foi o período que a Polícia Federal assumiu isso junto com o IBAMA e o ICMBio em repressão na Operação Arco de Fogo. Não é um livro jornalístico, é um romance. E o romance nos permite algumas liberdades poéticas, né, para criar a ficção. Então, tem book trailer na internet, no YouTube, tem um projeto audiovisual, e o escritor é bom.
Escritor é bom, viu? Aconselho a leitura. Tá aí uma Recomendo. dica aí para quem está nos assistindo, né? Tá aí, ó, Arcos de Fogo. Arco de Fogo. É, E Arco de Fogo tem um motivo. Arco de Fogo. Arco de Fogo é o nome da operação, mas também é o nome do maior região de desmatamento da Amazônia, que é um arco que pressiona a Amazônia, né? A Amazônia, para quem não sabe, a Amazônia, ela corresponde a praticamente 50% do país. Não é só o estado do Amazonas, né? A Amazônia é 50% do território brasileiro. E tem um arco nas bordas que vai pressionando. Então eu já falei demais, eu fiquei empolgado, não fui tão conciso quanto você esperava, extrapolei o tempo, Foi excelente. mas eu espero que tenha contribuído para o pessoal aqui do IBFcast para alguma coisa a mais. Não, foi excelente. Doutor Edson Geraldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né, do IBF para participar dessas curiosidades, né? As pessoas têm muitas curiosidades, né? Nós temos aí um público grande de executivos de finanças, né, que inclusive são associados do IBF, e para a gente realmente foi uma honra, né, poder contar com a sua participação aqui. A honra é minha, Milton, Augusto, né? O Leandro aqui da produção aqui também, nos dando maior apoio, então agradeço a vocês a oportunidade e convide mais, tem muito mais coisa para a gente falar aí. E, Augusto, a gente faz o convite, né, para as pessoas, inclusive, acompanharem sempre, sem dúvida, os episódios, né, que nós temos aí do IBFcast, sempre trazendo um entrevistado para falar sobre temas interessantes e importantes, como nós tivemos agora com o Dr. Edson Geraldo. Foi realmente um prazer e foi muito enriquecedor, né? Sem dúvida, eu aprendi muito. Além do Dr. Edson ser um excelente orador, Obrigado. Né, transmite com muita clareza e é uma pessoa muito conhecida na nossa região, acho que até em nível nacional. De fato, eu sou um fã dele, gosto das entrevistas dele, sempre muito concisas, e parabéns pelo trabalho que a Polícia Federal tem feito sob sua liderança. E, sem dúvida, convidaremos outras vezes aqui para, né, que esse assunto, nós temos aqui assunto para, poxa vida, para semanas, né? É muito Como interessante. diz a gente lá no interior, assunto para mais de metro. Mais de metro, né? Isso aqui. Assim. Muito obrigado por ter aceitado agradeço, aqui a vinda aqui ao nosso instituto. Gente, o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças.